Então, gente, boa noite. Então, dando continuidade ao estudo, né, da ultrassonografia da região cervical, depois da aula do Dr. Ian, hoje a gente vai dar um foco em tireoide, tá? Mais especificamente, a gente vai falar sobre avaliação de nódulos, tá? Com um foco um pouco no TIRADS, tá bom? Então, qual o motivo, né, da gente estar estudando isso, certo? Os nódulos tireoides, eles são diagnosticados ao exame físico, somente muito pouco, tá? Somente 5 a Coleta de 10% sangue dos casos são nódulos que conseguem ser palpados, tá? No exame físico. Com isso, acaba que a ultrassonografia, ela é o principal método para o diagnóstico, né, de nódulos, tá bom? Estima-se que, né, existe uma prevalência muito grande na população de pessoas com nódulos tireoides, tá? Estima-se que cerca de 60 a 67% das pessoas, mesmo sem sintoma nenhum, apresenta algum nódulo tireoide durante a vida, tá? No entanto, grande maioria dos casos, tá, com uma prevalência muito grande, já era de se esperar que a grande maioria desses nódulos, eles são nódulos benignos, né? Estima-se que 85 a 98% dos nódulos tireoides são nódulos benignos, tá? Mas aí, quando a gente pensa nesses 2 a 15% de nódulos que não são benignos, tá? Aí vem aquela máxima da medicina, né, de que quanto mais cedo for o diagnóstico, melhor vai ser o prognóstico desse paciente, tá? Então, tendo, né, esse conflito em mente, tá? É importante a gente estar estudando, a gente estar sempre atento, né, de dar um diagnóstico correto para o nódulo, tá bom? Então, diante disso, tá, existem vários grupos que se dedicaram a estudar tá, a nódulo tireoide, e a fim de tentar encontrar, né, qual que seria, assim, um critério, um parâmetro que vai me dar um melhor diagnóstico, tá? Então, aqui eu destaquei os dois principais, né? Inclusive fica de dica de leitura complementar para quem queira se aprofundar no assunto, tá? Então, hoje a gente tem dois principais guidelines que vão guiar o rastreio de nódulos tireoide, né? Que seria o TIRADS, tá? O TIRADS, que ele vai ser um sistema de padronização de laudos elaborado pelo Colégio Americano de Radiologia, o ACR, é o mesmo que elaborou o BIRAD, tá? E a gente também tem outro, que ele é o ATA, tá? Esse, o que eu vejo na minha prática é que o pessoal da clínica, os endócrinos, eles, em geral, eles tendem a ler um pouco, né, a seguir um pouco mais o ATA, né? Ambos são de 2015, tá? Mas desde então os dois já lançaram algumas atualizações, tá? Acaba que o Tirades, né, ele é um pouco mais simples do que o ATA, né, e ele se popularizou mais, tá? Então acaba que é por isso que a gente acaba estudando um pouco mais ele, tá? Mas se a gente parar colocar os dois um do lado do outro, a gente vê que existe muitas semelhanças, tá? Muito mais semelhanças que diferenças. Muitos dos parâmetros que o ATA utiliza, o Pai, Tirades também boa tarde, o utiliza, que grupo é o que a aí. gente vai discutir aqui. Pai, o E pessoal existem não bota na também, além cabeça que desses a dois, campanha já existem acabou. outros, né? Existe o Tihads britânico, existe o coreano, existem alguns estudos que comparam, né, todos esses sistemas, né, de padronização de laudo, tá? E acaba que todos eles são eficazes, né, para o que eles se propõem, que são para rastreios, tá? Todos eles vão ter uma sensibilidade muito grande, tá? Ou seja, eles vão ter uma baixa taxa de falsos negativos, né? Que é exatamente para o que ele se propõe. Mas acaba que a especificidade deles, né? Não é tão boa assim, né? Ou seja, muitas vezes eu vou acabar que eu vou tendo um sobrediagnóstico de lesões, né? De tireoide. E aí entra a nossa parte como médico mesmo, né? A gente tem que ter uma visão crítica sobre, né, tudo que a gente utiliza, né? Acaba que isso é só uma ferramenta que a gente vai utilizar para melhorar nossa prática, né? Tanto médica
tá? Como nas agendas de ultrassom. É uma forma melhor da gente se comunicar também com a equipe clínica, que vai, né, a equipe assistente do paciente, mas lembrar que é sempre uma ferramenta, né, que a gente sempre tem que ter um senso crítico, utilizar ela a nosso favor, a favor do paciente, tá? E aqui a gente vai tecer algumas críticas que, em relação ao TIRADS, né? Existe também um esforço por parte do pessoal da patologia, né? E aí é bem aceito o sistema de Bethesda, né, que vai ser um sistema que vai avaliar a citologia de lesões, né, de nódulos tireoides, de tireoide que foram puncionados, tá? E a gente vai comentar um pouquinho sobre ele também, sobre o Bethesda. Então, sobre nódulos de tireoide, tá? Existem alguns parâmetros que a gente pode utilizar, tá? Para guiar a gente, para a gente classificar no T-RADS, para a gente saber se tem um maior grau de suspeição ou não, tá? Inclusive, já vai a primeira crítica, né, em relação ao T-RADS, tá? Certamente vocês já, né, sabem como é que é um pouco assim do BIRADS, né? E acaba que o BIRADS ele é um pouco mais subjetivo em muita coisa, né? Já o T-RADS ele é muito objetivo. Ele vai determinar alguns parâmetros, tá? Que são o formato do nódulo, composição do nódulo, ecogenicidade, margem e a presença de focos ecogênicos. Então, todos esses são parâmetros muito objetivos, tá? E ele ainda vai dizer quais são, tá? Já o BIRADS não, ele é um pouco mais subjetivo e acaba que fica mais na mão mesmo do ultrassonografista de, né, para o que ele quer puxar ou não, tá? Aqui o T-RADS, se a gente for seguir ao pé da letra, né, às vezes a gente fica um pouco preso, né? A gente vai ver um nódulo que a gente não acha ele muito legal, mas se eu quiser seguir o T-RADS na ponta, né, seguindo a risca, acaba que ele às vezes não vai encaixar em algumas coisas, tá? Mas o fato é que, enfim, eu acho bem interessante essa proposta dele de ser bem objetivo, tá bom? Então, além desses 5 parâmetros de avaliação do nódulo, tá? A gente também tem a vascularização, tá? Que para o T-RADS ele não vai utilizar a vascularização, tá? Mas é claro que a gente, né, tendo essa ferramenta em mão, a gente vai usar sempre também, tá bom? E aí eu vou comentar sobre cada um. Em relação ao formato, tá? O formato ele vai ser a relação entre os dois principais eixos da lesão no corte axial, né, um corte transverso da tireoide. Eu posso ter uma lesão, né, um nódulo, em que o maior eixo dele, tá? Acho que aqui vocês estão entendendo, né? O transverso é se eu pego aqui o meu transdutor, né? Eu coloco ele reto, assim, tá? Ele vai estar assim perpendicular à traqueia, né? Ó, acho que aqui vocês estão vendo a traqueia, né? Aqui eu vou ter o lobo direito e aqui o istmo, né? Como se eu estivesse vendo ele de baixo para cima, certo? Então esse seria o corte transverso, né? Então, o meu nódulo, nesse eixo, tá? Ele é mais alto do que largo, certo? Ou eu posso ter o contrário, né? Aqui novamente, né? Ó, aqui eu vou ter a traqueia, aqui eu vou ter o istmo, certo? Lobo esquerdo, lobo direito, e aqui eu vou ter o meu nódulo, né? Aqui o meu nódulo. Então, percebe que agora é o contrário, né? Ele é um nódulo que é mais largo do que alto, tá? Nódulos que crescem dessa forma, tá? Mais alto do que largo, eles tendem a ter um grau de suspeição maior, tá? Por isso eles vão pontuar mais, tá? Aí eu vou colocando aqui as pontuações e tal, mas depois a gente vai somar tudo. Eu vou mostrar como é que é a classificação, como é que fica no final, tá bom? Mas o fato é que quando ele é mais alto do que largo, ele vai me chamar mais atenção. Em relação à composição, ele pode ser cístico, que na verdade já nem cabe mais a gente chamar de nódulo, tá bom? Mas aqui o próprio T-RADS ele coloca isso, né? Mas assim que você define que ele é um cisto, né? Que ele tem uma atenuação cística, uma composição cística, você já não precisa mais nem ver o restante das categorias, tá? Ele vai ser algo benigno, tá bom? Ele pode ter esse aspecto, né? Que é o que a gente chama de espongiforme, tá?
E aqui a literatura ela difere um pouco quanto ao conceito de espongiforme, tá? Não existe um consenso, tá? Existe basicamente duas definições, tá? Existem algumas referências que vão dizer que o nódulo espongiforme é um nódulo que é formado mais de 50% por pequenos cistos, tá? E existe referência que vai dizer que o nódulo espongiforme é um nódulo que é formado quase completamente por pequenos cistos, tá? Então aqui a gente vê, ó, que eu tenho essa lesão, né, um nódulo, mas aí, ó, percebam que eu tenho vários pontinhos pretos dentro dele, né? Então esse aqui ele é quase completamente formado por pequenos cistos, tá? Esse é o aspecto espongiforme. Aqui eu já vou adiantar aqui um artefatozinho que eu vou falar depois, mas ó, percebe que eles têm vários é um artefatozinho em cauda de cometa, né? Um artefatozinho que eu vou ter quando eu tenho pequenas lesões císticas, né? E aí ele pode dar esse artefato como se fosse um ponto ecogênico dentro do nódulo. Daqui a pouco vou falar um pouquinho mais, tá? Mas o fato é, o espongiforme também é outra situação que o T-Hades ele fala, olha, na hora que você se deparar com um nódulo desse jeito, um nódulo espongiforme, você já pode parar de calcular T-Hades, não precisa calcular mais nada, tá? Ele é um nódulo benigno, tá bom? Eu posso ter um nódulo que é sólido cístico, tá? Que vai ter parte que é sólida, parte que é cística, certo? E eu vou ter um nódulo sólido, né? Ou predominantemente sólido. Aí aqui vai aumentando o grau de suspensão, né? O cístico e o espongiforme ganham 0 pontos, porque como eu comentei, na hora de se deparar com ele já não precisa mais nem pensar no resto, é benigno. O sólido cístico vai pontuar 1 e o sólido vai pontuar 2, tá? Em relação à ecogenicidade. E aí essa ecogenicidade a gente vai comparar com o parênquima da tireoide e com a musculatura cervical, tá bom? Então, eu posso ter uma ecogenicidade anecoico, né, totalmente preto, aí é um cisto, tá? Se ele for desse jeito, então ele entra lá naquela categoria da composição cístico e pronto, né? Zero cisto e já não calcula mais nada. Ele pode ser hiperecoico, né? Então, se eu Coleta de comparar sangue em ele crianças é com um o parênquima procedimento que que está do requer lado dele, cuidado e uma ele é atenção mais branco, especial. né? Ele é Por isso, mais eu trouxe dicas ecogênico. valiosas para Ele pode ter uma ecogenicidade semelhante à do parênquima, então ele vai ser chamado de isoecoico. Ele pode ser menos ecogênico, né? Mais pretinho do que o parênquima, então ele vai ser hipoecoico, ou ele pode ser classificado como bastante hipoecoico ou muito hipoecoico, né? Que é quando ele não só menos ecogênico do que o parênquima, como ele também é menos ecogênico do que o músculo que está essa musculaturazinha aqui, ó, adjacente, tá bom? E aqui novamente, né, eu coloquei já na ordem crescente de pontuação, né, na ordem crescente de grau de suspeição, tá? Quanto muito hipoecoico é o que vai me chamar mais atenção, tá bom? Outro parâmetro que eu vou analisar é em relação à margem do nódulo, tá? Eu posso ter margens bem definidas, tá? Como esse caso aqui, eu consigo definir bem onde ele está, onde ele começa e onde ele termina. Eu vou ter casos em que as margens elas são mal definidas, ó. Nesse caso, eu consigo definir bem aqui em cima, né? Aqui já é um pouquinho ruim, certo? Mas percebe que aqui embaixo eu não consigo definir ele, né? Aqui não sei por aqui mais ou menos, né? Ó, que ele tá, né? Ele já vai ter uma margem mal definida. Eu vou ter margens irregulares, tá? Que no caso aqui percebe que ele está vindo regular, né? Redondinho e do nada ele tem esse aspecto mais especulado aqui, né? Ó, né? Tem esse aspectozinho aqui, ó. Ele vem, tá? Então, uma margem irregular. Eu posso ter margens lobuladas, né? Então, ó, ele vem seguindo aqui,
Aí aqui ele fez uma dobrinha, né? Mas aqui ele já começa, ó, lobulado, aí ele vem para cá, aí ele faz isso. Então, é margem lobulada. Coleta de sangue. Esse último caso, tá? Quando eu tenho uma margem que ela ultrapassa a cápsula da tireoide, tá? Ela tem uma extensão extratiroideana, tá? Esse caso no caso de que está tendo invasão da estrutura adjacente, né? Das estruturas adjacentes, né? Do músculo adjacente. De todos os parâmetros que eu vou falar aqui, tá? Ele é o parâmetro que ele tem um maior grau de suspeição, tá? De tal forma que o próprio T-Hides ele comenta, né, que quando a gente se deparar com esse achado, né, de uma extensão Coleta de extratireoideana, sangue em tá? crianças é um procedimento Eu que tenho que requer provar cuidado e que que ele não é maligno, entendeu? Então, de todos é o que tem uma maior especificidade, tá bom? E aí, em relação à pontuação, novamente, né, vai aumentando, tá? Bem definidas e mal definidas não vão ganhar ponto nenhum, tá? Quando elas têm margens irregulares ou margens lobuladas, vão ganhar 2 pontos, e extensão extratiroideana ganha 3 pontos, mas é como eu comentei, tá? Se você colocou isso no laudo, é porque você está dizendo para o médico assistente, olha, isso aqui é câncer, tá? Realmente é uma característica de muita suspeição, tá? Em relação a focos ecogênicos dentro do nódulo, tá? Eu posso ter aquele artefato que eu comentei, tá? Então percebo que aqui eu vou ter essa lesão, né, heterogênea, sólido-cística, e aqui dentro, ó, eu tenho aqui uma áreazinha cística, aqui eu tenho uma áreazinha cística, né? Tenho várias pequenas áreas císticas, né? E embaixo delas eu tenho esse artefato que a gente chama de artefato de cauda de cometa, né? Então, o que acontece, né? O som tá vindo aqui, né? E aí ele passa mais fácil dependendo do conteúdo, né? Do tecido. E aí, quando ele entra em contato, é como se fosse um reforço, né? Como se fosse um reforço acústico, só que como é muito pequeno, né? Fica esse aspectozinho de como se fosse uma cauda de cometa, tá? E aqui quando a gente se deparar com isso, cuidado para não confundir com a calcificação, né? Observar bem se ele está embaixo de uma lesão cística, de um conteúdozinho cístico, tá? Tá. Outro foco ecogênico possível da gente ter, tá? É uma macrocalcificação, que aí aqui é uma calcificação dentro do nódulo, né? Eles, em geral, né, eles vão tender a gerar uma sombra acústica posterior, tá? Então, aqui eu vou ter uma, né? Aqui não gera uma sombra tão acentuada assim, né? Mas forçando um pouquinho, a gente consegue forçar um pouquinho aqui. Aqui também, forçando aqui, também teria uma sombra fraquinha, né? Mas o que fala também a favor dele, tá? Não só da sombra, é o tamanho, tá? Como a gente vai ver, existem as calcificações pontiformes ou microcalcificações, que são calcificações que elas são menores do que 1 milímetro, tá bom? Então, macrocalcificações seriam maiores do que isso. Eu posso ter calcificações que elas vão ser anelares, né, ou calcificação periférica, tá? Aqui vale destacar o seguinte, tá? Às vezes, tá? Não é muito raro, a gente vai ter uma calcificação periférica que vai me gerar uma sombra muito acentuada e impede que eu avalie aqui o interior do nódulo, tá? O que eu vejo é só uma sombra bem forte aqui embaixo, tá? O próprio T-Hides, ele já antecipa essa situação, tá? Ele fala que quando é esse o caso, tá? Você deve considerar o conteúdo sólido, né? Então vai ganhar 2 pontos. E você deve considerar a ecogenicidade como isoecóico. Então vai valer 1 ponto, tá? Certo. E ainda sobre esse tipo de classificação, tá? É importante destacar que como a gente vai ver, ele pontua 2, né? Ele tem um grau de suspensão ali
um pouco maior do que a macrocalcificação, menos do que a mitro, mas tem um detalhe dele importante que o T-Hades ele não vai colocar aí, ele não aborda isso, né, dentro dos parâmetros da pontuação dele, mas se eu estiver diante de um nódulo com esse tipo de calcificação e eu percebo que é uma calcificação, principalmente, né, isso, principalmente se eu tiver um exame anterior, né, então digamos que eu tenho esse exame aqui agora, eu fiz ele hoje, e daqui a um ano, esse mesmo paciente ele volta e eu vejo que essa calcificação ela foi interrompida, tá? Esse pedaço aqui ele não tem mais, certo? Claro que é um detalhe um pouco mais sutil, né? Mas isso é algo que fala a favor de malignidade também, né? Ou seja, teve algo que rompeu aqui essa calcificação, tá bom? É algo que a gente tem que chamar a atenção para a gente, tá? Certo. E o último tipo de foco ecogênico que a gente pode ter são as microcalcificações, tá? Então aqui, ó, percebe que eu tenho vários pontinhos branquinhos, né, ecogênicos no interior dessa lesão. São, por definição, menores do que 1 milímetro e eles não determinam sombra acústica posterior, tá? Então aqui, né, pela ordem crescente de suspeição, tá? Causa de cometa ganha 0 ponto, microcalcificação ganha 1 ponto, macrocalcificação, desculpa, calcificação periférica ganha 2 e as calcificações puntiformes vão levar 3 pontos, tá? Em relação à vascularização, tá? O TIRADS, ele não aborda, ele não coloca isso na classificação dele, tá? Em relação à vascularização, a gente tem uma classificação diferente, né? Que aqui é mais famosa, né? Mais aceita hoje em dia a classificação de chamas, tá? E aí ela divide em 6 categorias, tá? Aqui eu tenho aqui 6 nódulos, né? Com o Doppler ligado sobre eles, né? E aí eu vou ter uma situação de que o nódulo ele não tem vascularização alguma, né? Eu posso ter uma situação de que o nódulo está aqui, né? E a minha vascularização ela é somente periférica, tá? Que é a vascularização, né? Eu posso ter uma situação, né? Aqui o nódulo está aqui, ó. Aqui o nódulo. Eu posso ter uma situação de que a vascularização periférica, né? Ó, aqui tudo, ó. Ela é maior do que essa calcificaçãozinha, essa vascularização central, né? Eu posso ter uma situação de que tá tudo igual, né? Periférica é igual à central, certo? Eu posso ter uma situação de que a central, tá? Aqui, né, o nódulo. A central ela é maior do que a periférica e eu vou ter uma situação que eu só tenho um fluxo central, tá? Essas 6 categorias elas estão em ordem crescente de grau de suspeição, tá? Então, vai me chamar mais atenção, tá? Quando o nódulo ele tem mais vascularização central, tá? O Tihades ele não considera isso, né? E aí dentro do texto dele, né, da justificativa dos estudiosos, né, que elaboraram o Tihades, eles comentam que a vascularização, na verdade, ele é um pouco, não tem um consenso tão grande assim, né, sobre a importância disso. Às vezes a gente vai ter um nódulo que vai ter uma vascularização muito central, mas que é benigno, e vice-versa. Às vezes é um nódulo pouco vascularizado, mas que mesmo assim ele é maligno, tá? Sempre que possível é importante a gente avaliar, tá, esse parâmetro, e sempre que possível a gente vai também relatar no nosso laudo, tá? Existe uma utilidade prática, tá, de a gente saber essa vascularização, porque logo após o nosso, né, o diagnóstico que a gente dá aqui, né, a gente vai definir se é um nódulo que merece prosseguir investigação, no caso com a punção na tireoide, né, ou se é um nódulo que a gente consegue só acompanhar com ultrassom, tá? Um nódulo que a gente pode deixar para lá, certo? Mas sendo um nódulo que a gente manda para a PAF, né, para a punção na tireoide, o colega que receber, né, ou até mesmo, né, a gente vai fazer,
a punção, o fato de ser um nódulo muito vascularizado, ele vai ser importante porque a chance de eu ter uma amostra, né, inadequada, ela aumenta, certo? Então, no caso, o colega ele já vai preparado, né? Eu já vou mandar lá um nódulo no laudo, né? Eu vou falar assim, olha, aqui é um T-RAT 5, ele tem um alto grau de suspeição, merece biópsia, mas ele é muito vascularizado. Então, o médico assistente que recebeu aquilo ali, ele já pode imaginar, né? Eu vou mandar para a PAF, mas pode correr o risco de vir uma amostra insatisfatória, né? Vir muito sangue, né? Vir pouca célula, né? Porque ele tem muita vascularização, tá bom? Certo. Então, juntando tudo isso, tá? A gente tem essa tabelinha que é o resumo, né, de tudo que a gente já falou, né? E ela vai somando os pontos a fim de dar uma categoria e uma conduta, né, compatível com essa categoria, tá? Eu recomendo vocês quando forem fazer, né, ultrassom de tireoide, vocês terem uma colinha dessas, né, no celular. Tem muito serviço que ele até cola, né? Ele coloca na parede mesmo, né? Essa classificação do T-RAS para a gente conseguir consultar ali rapidinho e seguir nossa agenda, né? Mas resumindo, se ele pontuou 0 pontos, ele ganha um T-RADS 1, ele é um nódulo benigno, não tem indicação de prosseguir com punção. Se pontuar, né, até 2 pontos, ele vai ser considerado um T-RADS 2, também sem suspeição, não tem indicação de seguir para PAF. Se ele tiver 3 pontos, ele é um nódulo pouco suspeito, e aí, no caso, vai depender do tamanho dele, se eu vou prosseguir com a PAF ou se eu vou seguir somente com ultrassom seriado, né? Num curto período. Pontuou de 4 a 6, ele é um T-RADS 4, vai ser uma de moderada suspeição, e aí, novamente, vai depender do tamanho, né? Maior do que 1,5 vai para a punção, maior do que 1 vai seguir só com um exame mesmo de imagem. Pontuou 7 ou mais, tá? Ele é um nódulo altamente suspeito, vai depender do tamanho, maior do que 1, ele merece punção, se for maior do que 0,5, basta seguir com ultrassom, tá bom? Aí aqui, tá, depois a gente vê tudo isso, vale outra crítica, né, ao T-RADS, tá? A gente tem que entender o contexto em que foi criado, em que os estudos do T-RADS eles se baseiam, né? Então, ele é um estudo americano, né, feito pelo Colégio Americano de Radiologia, e a gente sabe que a realidade, né, da medicina, querendo ou não, a realidade da medicina americana, ela, em muitos aspectos, né, ela acaba sendo melhor do que a nossa, tá? Então, ou seja, tá? Quando eu coloco aqui, né, quando ele indica, o T-RADS, ele indica que o paciente ele pode, né, seguir, ele pode repetir esse exame daqui a um ano, né? Porque ele sabe que o paciente ele vai ter condição de seguir aquilo ali, tá? Mas a realidade, tá? Principalmente quando a gente trata de um serviço público de saúde, tá? Aqui no nosso país, a gente tem que ter esse senso crítico de que o paciente não vai conseguir seguir, repetir aquele exame em 6 meses, tá? Se ele marcar ali pelo SUS, é possível que ele só vai conseguir fazer esse exame daqui a um ano, tá? E isso complica ainda mais quando vai para a fila da punção, né? Vai para a fila da PAF, tá? Então, dos serviços que eu conheço que trabalham com o SUS, a fila ela vai chegar a 2 anos, tá? Então, imagina aí, o nódulo que eu acho ali, digamos, ele deu um T-RADS 4, tá? Mas ele deu 1,4 centímetros, tá? Seguindo o T-RADS à risca, eu poderia, né, só mandar o paciente prosseguir. Não, você repete daqui a 6 meses esse exame, tá? Só que daqui a 6 meses, esse paciente, né, talvez não consiga repetir daqui a 6 meses, e quando for repetir, ele já virou um T-RAT 5, né? Já um grau de suspeição maior, a janela ali de tratamento que a gente tem, a gente pode perder um pouco, tá bom?
Então, nesse sentido, é bom a gente ter esse senso crítico, né, de saber colocar numa categoria que vai ajudar nosso paciente e ter cautela também na hora de colocar essas condutas no laudo, tá? Então, assim, na verdade, é isso, né? Ter cautela de colocar assim, o paciente ele pode repetir daqui a um ano, tá? Certo. Sendo submetido à biópsia, tá? A PAF de tireoide, o material, né, colhido pela agulha, ele é submetido a um estudo citológico, né? E aí o patologista ele vai classificar, né? Existe a classificação que ela é bem aceita, que é a do Bethesda, tá? O Bethesda 1 vai ser... É importante a gente saber disso, tá? Porque a gente vai receber muito paciente que vai trazer lá o exame anterior. Doutor, eu tenho um nódulo aqui que eu acompanho, eu já pulso nele 2 vezes, toda vez ele dá Bethesda 3, entendeu? Então, a gente recebe esse resultado, né? Muitos pacientes, eles vêm já com a pastinha que tem lá, os Bethesda lá que ele já fez, tá bom? Então, Bethesda 1 é aquela situação lá que eu comentei, né? Que é uma amostra não diagnóstica, uma amostra insatisfatória, e aqui pode ser por diversos fatores, né? Um nódulo que ele é muito hemorrágico, sangra muito, e aí na hora da amostra fica muito sangue. Pode ser um nódulo que é muito cístico, e aí novamente, né? Vem pouca célula, vem muita conteúdo cístico. Um nódulo muito pequeno também, às vezes, mesmo funcionando lá, a gente não consegue puxar tanto material, tá bom? Mas nessa situação a conduta é repetir a PAF, tá? Bethesda 2 seria um nódulo benigno, tá? Um risco de malignidade 0,3%, e aí segmento clínico, tá bom? Bethesda 3 seria uma atipia indeterminada, teria um risco ali baixo de malignidade, tá? E por isso é indicado repetir a PAF, né? E aí repete a PAF com um determinado período, tá? Varia um pouco assim também essa orientação, não existe um consenso muito grande, tá bom? Bethesda 4 já seria suspeito, né? E aí teria um grau de suspeição ali de entre 15% a 30%, né? E aí já é indicado mesmo seguir com cirurgia, tá? A partir do 4, todas as condutas vão ser cirúrgicas, tá? E aqui também, essa tabelinha que eu trouxe, coloca aqui lobectomia, tireoidectomia, isso também vai variar muito da conduta do cirurgião, entendeu? Também não é uma regra não, tá? Essa cirurgia aqui, essa conduta. Mas o fato é que, a partir daqui, tá? O patologista ele disse, olha, é algo maligno, pode operar, tá bom? Aí, qual tipo de cirurgia, isso deve ser individualizado. Bethesda 5 já é um grau de suspeição maior, né? E o Bethesda 6, né, ele praticamente, o patologista ele tá dando a certeza, olha, isso é maligno, 97 a 99%, tá bom? Então aqui eu trouxe alguns casos, aí agora eu queria que vocês participassem um pouco, né, para a gente conseguir né, solidificar, né, tudo que a gente viu até agora, tá bom? Então, vou até tirar aqui rapidinho, daqui a pouco eu volto. Então, eu queria que alguém começasse. Quem é que pode começar? Ninguém quer arriscar. A hora é agora, gente. A gente vai olhando junto, aí vocês acham acham que é bom para a gente ir treinando aqui para a prática, né? E aí, professor Adilo, boa noite. O que Opa, o que eu vejo é Rodrigo aqui. opa, Rodrigo. O que eu vejo a princípio aí pela. Bom, a nomenclatura ainda tem aqui meio falha, mas bom, a princípio as bordas, né? São bordas irregulares. Eu vejo aí talvez
bilobular, né? Não tem ou essa parte hipoecogênica em cima não faz parte desse nódulo? Pois é, aqui eu estou dando só uma imagem, né? É um pouco, às vezes fica ruim para vocês. Claro que lá na hora, você é um exame mais dinâmico, você tem uma visão mais tridimensional, né? Mas eu vou desenhar um nódulo aqui para ti. Ó, ele seria aqui. De fato, aí tu falou bem, realmente ele tem uma margem que eu considero lobulada, tá bom? Na verdade, aqui, deixa eu apagar um pouquinho aqui. Ó, ele viria aqui, né? Certo? Então aí tu falou da margem dele, né? Então pode ser bordas a margem, né? Irregular e lobulada, não é isso? Pode ser assim? No caso, os dois aqui eles pontuariam a mesma coisa, né? Mas eu diria que é lobulada, tá? Nesse caso. Aí em relação ao formato, ele é mais alto do que largo, mais largo. Não, ele é mais largo do que alto, né? Ele é Certo. mais horizontal Isso. do que vertical. Beleza, é bom ou ruim isso? Pelo que eu lembro do início, que estava com um pouco falha, mas o início, se eu não me engano, quando ele tem bordas mais verticais, quando ele é mais alto, ele é mais benigno, não é isso? Não, Ou é o acho que é o contrário? contrário. Isso, é o É o contrário. contrário, né? Isso. Se ele é Entendi. mais Então, deitado, né? Ele é mais ele é mais benigno. benigno, não é isso? Isso. Entendi. Nesse Certo. caso aqui, né? Ele é mais largo Sim. do que alto, né? Fala a Certo. Aí, favor de nesse caso aí, ele é benignidade. mais benigno, não é isso? É isso, né? Por esse parâmetro, Certo. ele é mais benigno, né? Tá, deixa eu Seguindo esse apagar. parâmetro, esse parâmetro aí, né? Que a gente está vendo Sim, sim. da altura, largura. Quanto é mais larga, mais benigno, certo? Em relação à Odilo, composição e dele, tu diria que ele é sólido, se ele é cístico? Odilo, o que eu vejo aqui pela minha imagem, ele não é cístico, porque ele tem imagem hiperecogênica no interior dele, né? Um pouco falha. Assim, a nomenclatura para mim ainda é meio falha, viu, Odilo? Não, Eu mas tô usando. então é melhor ainda que tu É, fale, né? Para eu conseguir, né, te dizer eu com a tô melhor tentando forma de aqui na minha descrever. nomenclatura aqui, né? Mas eu vejo aí que ele não é uma imagem completamente cística, porque ele tem um interior irregular, é, não é isso? Ele tem o interior Ele é dele, heterogêneo, né? O ele é conteúdo dele é. heterogêneo, né? Sim. Isso. Pois eu Ele vou tem, colocar ele, aqui. ele, Pronto. Então a composição tu diria que ele é predominantemente sólido. Então tu acha que tem área cística, né? ele tem área cística. Me parece ter área cística. Beleza, Área, concordo contigo, tá? Ele vai ser predominantemente sólido com as áreas císticas, que são essas áreas mais menos ecogênicas, né? Mais sim. pretinhas, tá bom? Em relação à ecogenicidade dele, tu lembra lá como é que eu posso classificar? Tá, a ecogenicidade eu vou comparar, ó. Eu pego aqui a parte sólida, tá? Do meu nódulo e vou comparar A com o parte, a parênquima. parte sólida ela é mais, ela é praticamente isoecogênica, não é isso? Ou não? Na verdade eu considero é mais pretinho, né? Ele é menos ecogênico, tá? É, Então né? eu considero esse como um nódulo hipoecóico, certo? Então Certo. a morfologia, tu falou, né, que é mais largo do que alto. A margem, tá? Tu também falou bem, né? São margens lobuladas, tá bom? Em relação a focos ecogênicos, não vejo nenhum, tá bom? Então, juntando tudo isso, tu Eu não lembra lá? entendi. Focos ecogênicos, o que eu não entendi. Assim, Não não vê tem focos foco. ecogênicos, né? Focos Tá ecogênicos, né, certo. seriam as calcificações, né, ou Certo, então um certo, tá certo. artefato caso de cometa, tá bom? Tá certo, tá certo. Não tem, né? Aí eu tirei aqui para a gente conseguir dar uma categoria, né, para esse nódulo. Tu lembra lá quando ele é sólido, quanto que ele pontua? Não, essa é a Não, pontuação eu não lembro, não. Não, pontuação não. não, Pois a de jeito pontuação nenhum. aqui eu vou colocando aqui, tá bom? Mas aí realmente eu dou a dica para vocês, tá? De terem aquela tabelinha do T-Hards, fácil no celular,
ou então colocar mesmo ali no computador que vocês, né, vão laudar, tá? No serviço lá onde vocês estiverem, tá bom? E com a prática, né, a gente consegue fixar tudo, tá bom? Existe também calculadora, né? Você sai colocando lá, marcando tudo e no final ele te dá, tá bom? Eu acho Então que vamos essas lá. tabelas, todas essas tabelas, não somente do T-Heights, mas no âmbito geral da ultrassom, acho que você tem que ter a colinha ali, porque não tem nem como decorar. Não tem Acho que como sim. Não, saber. tudo de ultrassom é importante você ter uma colinha ali e tal, você É, consultar, tá bom? Então, joia. ele no caso aqui, ele não é, como você falou bem, né? Dentro dele ele é heterogêneo, tá? Mas o que importa é que ele é heterogêneo, mas a maior parte dele é sólida, tá? Então ele é predominantemente sólido, vai ser considerado como tal, né? E vai pontuar 2. O fato de ele ser hipoecóico, ele pontua 2 também. Ele sendo mais largo, ele não pontua nada. E ele tendo margens lobuladas também é algo que tem um grau de suspensão um pouco maior, tá? Então, colocando isso no T-Heights, né, a gente classificaria ele como um T-Heights 4, tá? Porque ele deu 6 pontos. Se eu disser que é T-Heights 4, né, ele tem um grau de suspensão alto, né? Ele é uma lesão suspeita, tá? Nesse caso, essa lesão ela foi submetida à biópsia, né, que deu um Bethesda 3, tá? Bethesda 3 indica que tem que repetir depois de um tempo, tá bom? Joia. Beleza. Beleza. Próximo caso, eu acho que alguém tinha falado aqui, era o Matheus. Tu consegue falar no áudio, Matheus? Dá dando de escutar? Dá sim, beleza. Tu quer discutir esse segundo caso? Pode ser, pode ser. Margens regulares, mais largo do que alto, composição sólido, né? Sólido, Sim. mais largo que alto, margens regulares. Eu estou na dúvida, eu acho que estava tendendo mais para o isoecogênico, parte mais central. E sem focos de calcificação, né? Sem Certo. focos ecogênicos. E é isso, eu acho. Concordo contigo. No caso aqui, é porque realmente nessa foto aqui, ela ficou um pouco. Ficou muito grande, né? O nódulo não tem muito tecido para a gente comparar, não. Mas aqui é a tireoide, né? Então, nesse caso aqui, tá? Aqui é o nódulo. Claro que lá na hora do exame a gente tem uma visão um pouco melhor do que na foto, né? Mas lá na hora a gente considerou o nódulo menos ecogênico do que a tireoide, tá? A gente considerou esse nódulo como hipoecóico, certo? Mas todo o restante eu concordo contigo, né? Vai ser um nódulo sólido. E aqui, beleza, sólido. A gente considerou hipoecóico, tá? Porque a gente lá na hora a gente conseguia, né, observar melhor, ter uma visão melhor. E aqui em relação à ecogenicidade, vale a pena destacar o seguinte, ó. Percebam que assim como aquele último nódulo, ele também não é um nódulo homogêneo, né? Por exemplo, essa áreazinha bem aqui, ó, ela é um pouco mais branca do que o restante, né? Ela é um pouco mais hiperecóica, certo? Então isso pode acontecer, tá? Mas o que vale é a maioria, tá? Então a maioria do nódulo, tá? Ele vai ser hipoecóico, tá bom? Então a gente vai considerar ele dessa forma. Sendo o caso, você pode até colocar na descrição do seu laudo, né? Você pode colocar o nódulo sólido, heterogêneo, predominantemente hipoecóico, com áreas de maior ecogenicidade no seu interior. Pode falar algo assim, tá? Mas se você quiser só colocar que ele é um nódulo sólido, predominantemente hipoecóico, também está correto, tá bom? Ele é mais largo, tá? Margem regular, não tem foco ecogênico. Então ele vai pontuar 2 de sólido, 2 de hipoecóico e mais nada, né? Nem de largo, nem de margem, certo? Então, pontuando 4, ele vai para a T-Heights 4 também, tá? Nesse caso, o nódulo também foi submetido à biópsia, que deu um Bethesda 5, tá? Aí lembra lá que toda vez que der Bethesda 4 para cima,
né, o patologista está indicando a cirurgia, né, porque aquela lesão ali ela é maligna, tá bom? Tem uma grande chance de ser maligna, tá bom? Então, o caso 3. Leonardo, Bruno, Marconi, algum de vocês quer discutir o caso 3? Vamos lá, Aldiro. Opa, Marconi. Beleza. Esse nódulo aí, eu considero que as margens são pouco delimitadas, né? Bem pouco, pelo menos pela imagem que eu tenho aqui, né? Sim, sim. Do ponto de vista da ecogenicidade, considero que ele esteja aí isoecogênico, com parênquima. Sim. Do ponto de vista das dimensões, ele é mais horizontal do que vertical. Perfeito, sim. Tá? Quanto ao conteúdo, tu considera ele o quê? Sólido, sólido Ele é cístico, sólido, cístico? mas com algumas ilhotas císticas, né? Pelo menos Isso, lá, perfeito. algumas ilhotas císticas aqui, que são mais anecogênicas, Isso, comparadas com o restante exatamente. do parênquima. E aí falta só falar se tem calcificação dentro dele. Olha, tem alguns pontinhos aqui que são hiperecogênicos, tá? Eu não sei se eu estou olhando bem para essa imagem aqui. Abri aqui, pelo menos 2 pontinhos aqui, mais hiperecogênicos. 2 a 3 pontos aqui mais hiperecogênicos. Podendo sugerir aí algumas microcalcificações. Certo. Beleza. Tá. Fica meio borrado para vocês a imagem, a qualidade não fica muito boa, não, é? É porque eu estou vendo pelo celular. Ah, sim. Beleza. Assim, Marconi, concordo com tudo, tá? A parte da microcalcificação às vezes pega um pouco, porque lá na hora a gente tem o artefato da gente estar vendo tudo 3D, né? Tem uma visão Isso. tridimensional, a gente pode girar, a gente tem uma visão um pouco melhor. Nesse caso, não tem calcificação, tá? Não, né? Eu vou tentar até desenhar um pouquinho aqui, ó. Percebe que aqui é cisto e aqui embaixo é, o reforçozinho dele, né? Não, mas essa imagem do lado, Odílio, ó. Bem do Aqui, ladinho tem né? um pontinho Pois é. hiperecogênico. Então, assim, para mim, ao meu ver, também aqui, ó, é um cistozinho e aqui é um ecogênico, é uma sombrinha. Aqui, ó, cisto e aqui o reforçozinho. Beleza, entendi. Essa imagem aqui que você circundou, você sinalizou no começo, foi a imagem que me levou a fazer essa interpretação, por conta desse ponto mais ecogênico aí. Beleza. Falou? Pronto, tranquilo. Mas o restante é isso mesmo, tá? Muito bem. Bora lá. Composição, você falou, né? Sólido com pequenas áreas císticas que permeiam. Isso, Ele é isoecólico. Ele é mais isso. largo. Tem Do uma que alto. margem, nesse caso que a gente deu regular, né? Mas eu concordo contigo pela foto, né? Tá essa bordazinha bem que ela não tá muito bem definida, não, tá? A gente poderia dar tranquilamente mal definida aí, certo? Não vejo foco ecogênico dentro dele. Então, Beleza. pontuaria 2, porque ele é sólido, né? Predominantemente sólido. Uhum, Somente pontuaria 1 porque ele é isoecóico, né? uhum. Ser mais largo não pontua nada, margem regular também não vai pontuar nada. Então, com 3 Beleza. pontos, Tirage 3, tá? 3. Aqui eu, pelo tamanho, eu acho que aqui eu não deixei o tamanho não, né? Mas dependendo do tamanho, né? Se a gente indicaria para acompanhar ou não. O fato é que esse nódulo, ele foi levado à biópsia e deu resultado normal, né? Um Bethesda 2, tá bom? Então, eu acho que o Bruno ele ia falar, né? Tu quer discutir esse, Bruno? Pode ser. Pronto. Esse ele é um pouco difícil, na verdade. Vou dar uma colher de chá, mas ele é interessante. Ele tem uma coisa bem interessante dele, tá? Mas diz aí o que é que tu acha que tu vê aí. Aparentemente é um nódulo. É a mesma, é o mesmo nódulo, né? Essas duas imagens.
mais hipoecóicas? Não, eu digo essa imagem da esquerda e a da direita. São. Só estão, assim, em níveis diferentes, né? Entendi. É um nódulo sólido, né, com calcificação, assim, em região periférica, tá aparecendo ali na região. Deixa eu ver, é bem aqui, né? Isso. Nesse caso aqui, a gente não deu calcificação, não. Eu Não acho deu, que né? foi mais porque o ganho está muito alto. Entendi. Tranquilo. Mas sim, não bem observado, sim. Com presença cística, né? Tá com cistos assim bem definidos, né? Com margens bem definidas e o assim tá mais alto do que largo, né? O nódulo, né? Também aparentemente. Eu só tô na dúvida se essa região cística internamente tá são dois cistos ou é um só, na verdade. Mas quando tu chama de cisto, tu tá esperando que seja um cisto de água, assim, normal? Internamente? O conteúdo do cisto. Pode ser. Não sei. Tá. Realmente não sei. Realmente, assim, tu não tá errado em pensar que isso poderia ser um cisto, tá? Porque tem um detalhe, tá? É que a aula, assim, é de nódulo, né? Mas a gente tem cistos. Quando a gente fala de cisto, tá? Tanto de tireoide, de mama, né? A gente pensa sempre naquele cisto pretão, né? Anecoico, que dá uma sombra, que é um cisto homogêneo de água, tá? Mas a verdade é que existem cistos que não são de água, tá? No caso, existem, e pode dar na tireoide, né? Cistos hemorrágicos, tá? Sim. Da mesma forma como acho que vocês já viram na aula do endometrioma, né? Vocês lembram que o endometrioma ele é um cisto hemorrágico? Sim, e aí sim. as características dele, né? Foi um garoto que ficou conhecido como Fé. Então, aqui, né, essa área que você comentou... Poderia só relatar a questão da ecogenicidade, né? Assim, do nódulo. Cuidado pra esse caminhão não bater em ninguém, Batata. Pelo amor de Deus. Sim. No palco do Forró da União, nas vozes, Gilvan, Angélica, Camarguinho, a banda é Café ao Vivo! Eu posso usar o Doppler para ver se tem uma vascularização seguinte, né? Porque se isso for sangue, não é para ter nada, né? Mas sendo sólido, né? Aí eu vou ter uma vascularizaçãozinha dentro, tá? Odilo, antes de encerrar bem a aula, só para clarear aqui. Então aí é uma imagem, aí é um nódulo sólido com... se acabar eu vou abrir de novo, viu? Relaxa. Tá. Então aí é um nódulo sólido com duas imagens císticas no interior dele. É isso, né? Não. Ali foi como o Bruno interpretou, e eu estou dizendo que ele não está errado em pensar isso não, tá? Lá na hora a gente teria outras ferramentas para diferenciar um cisto, mas ele não seria um cisto simples, né? Seria um cisto de sangue, né? Nesse certo, caso, não, tá certo, mas eu digo assim, é porque tem duas marcações aí, né? Tem um maisinho lá, tem um X e tal. Então é um nódulo, né? Um nódulo mais arredondado, não é isso? E aí no interior dele tem duas imagens císticas que esse cisto hemorrágico, digamos, a interpretação é essa. Pois é, mas eu estou dizendo que não é cisto, entendeu? É Entendi, nódulo. tá. Aqui no caso é um caso especial, né? Que pode acontecer. Então aí são dois nódulos, é isso? É nódulo dentro de nódulo, certo? Tá certo, entendi, tá. Aí realmente é mais difícil. Realmente seria mais difícil mesmo, sim, entendeu? No caso aqui, Bruno, é o nódulo mesmo que tu falou, é isso aqui, certo? E aí dentro dele eu tenho dois outros nódulos, tá? E aí a gente vai descrever dessa forma, tá? É o nódulo sólido, como tu falou correto. Ele é isoecóico, né?
de margens regulares, tá? Por aqui, na verdade, para falar a verdade, eu não lembro se aqui deu mais alto do que largo, mas por essa foto está aparecendo mais alto do que largo mesmo, tá? Mas aí o fato é que, nesse caso, eu teria que falar com outras lesões nodulares no seu interior, com as seguintes características. Aí aqui eu falaria, né? Olha, aqui eu tenho esses dois nódulos, esses dois, né? Aqui dessa imagem. Eles são nódulos hipoecóicos sólidos, né? De margens regulares, tal, medindo tanto por tanto, certo? E aí você descreveria os nódulos dentro dele, tá bom? Aqui, desse outro lado, é porque eu tenho um nível um pouco mais baixo, que evidencia, né, outro nódulo. Aqui, no caso, era um nódulo bem grande, e aí tinha essas três formações nodulares dentro do nódulo. Aqui é um nódulo dentro do nódulo, certo? E aí, esse nódulo dentro, esse aqui da direita, é um que tem uma grau de suspensão um pouco maior, né? Porque ele tem, olha, esse aqui, né? Ele tem uma margem que é lobulada, né? Ó, vem aqui e é lobulada, certo? Então, esse da imagem da direita, ele é o que tem um grau de suspensão maior. Percebam que ele tem uma áreazinha também heterogênea dentro dele, né? Uma áreazinha cística dentro dele, certo? Beleza. Esse caso ele é um pouco mais raro, tá? Ele levanta, né, até suspeitas, né, sobre assim, a carcinogênese. Tá aparecendo. Pronto. Então, só retomando, né? Aqui eu teria esse nódulo, né? É um nódulo execóico de margens regulares, só que dentro dele eu tenho alguns nódulos, né? Que tem umas características diferentes, e principalmente esse aqui com grau de suspensão maior, né? Porque ele é hipoecóico, ele é lobulado, né? Ele tem umas áreas aqui mais heterogêneas, tá? Então, quando a gente se deparar com esse tipo de nódulo, tá bom? O T-Hades não prevê esse tipo de nódulo, tá? Mas, então, no caso, seria uma das situações que o T-Hades ele estaria ali, não ajudaria tanto a gente. Você poderia até utilizar, né? Como o T-Hades não prevê esse tipo de situação, tá? O que eu recomendo, tá? Caso você for utilizar o T-Hades, considere tudo de maior suspeição dos nódulos que estão, né, sendo abordados e caracterize muito bem o que está sendo visto, né? Então, no caso, a gente poderia considerar, né, esse nódulo como sólido, né? E aí eu, na descrição do meu laudo, eu colocaria essa característica de que tem nódulos dentro de nódulos, e aí falaria, né, olha, destacando-se esse nódulo que tem margens lobuladas, hipoecóico, tem áreas císticas dentro dele, entendeu? E eu caracterizaria esse nódulo, certo? Consideraria também a ecogenicidade com um maior grau de suspeição, né? Então, no caso, seria hipoecóico. Morfologia, aí aqui no caso, realmente eu não lembro, assim, o que é que tinha sido dado, né? Mas pela imagem, assim, grosseiramente, eu considerei mais largo. Margens daquele também considerei a pior de todas, né? Que é a lobulada. E focos ecogênicos eu não identifiquei, assim, nenhum não, tá bom? Então, no caso, se eu fosse considerar dessa forma, né, daria 6 pontos, né, seria um T-Hades 4, tá? E aí eu, quando coloco isso, estou mandando... O importante é que esse nódulo, eu tenho que mandar ele para a biópsia, né? Acho que todos concordam que ele é um nódulo que ele é feio, né? Ele chama a atenção da gente, tá? No caso, esse nódulo ele foi submetido à biópsia, que deu um Bethesda 4, né? Então, nível de suspeição alto, Bethesda 4 para cima já indica cirurgia, né? Então, é um nódulo que realmente ele era maligno, tá bom? Esse aqui, a imagem não ficou muito boa, tá? Eu vou discutir ele, tá bom? Mas ele tem uma característica que eu queria mostrar para vocês, tá? Que não apareceu até então, tá? Ele ficou um pouco ruim, assim, a resolução dele, porque a gente acabou escolhendo utilizar o transdutor convexo para a gente conseguir pegar ele numa foto só, né? Então, percebam que o maior eixo dele é 4,3, né? O transdutor linear, em geral, ele tende a ter a dimensãozinha dele ali, né? Tem uma inscrição de
3,5 centímetros, né? Eles não conseguia pegar muito bem o nódulo todo em uma só foto, né? Então, a gente pegou o transdutor convexo, né, para conseguir fazer essa foto. Mas o fato é que ele é isso aqui, ó, esse nódulo, tá? Ele tem umas margens mal definidas, ele é hipoecóico, ele tem essa áreazinha aqui mais ecogênica dentro dele, né? Mas aqui o que não está muito claro nessa foto, né? Realmente não ficou muito boa, mas é que bem que é a musculatura, né? E ele está passando a cápsula da tireoide, né? Ó. Ele está invadindo a musculatura aqui adjacente, certo? Então, esse é um caso que ele tem uma extensão extratireoidiana, tá? Aí, novamente, essa característica de o nódulo ele está passando a tireoide, né? Ele é uma característica de muita malignidade, né? Certo. Além disso, nesse caso aqui, ele também tinha um importante fluxo central, né? Ó, periférico ele não tinha, né? Aqui ele tem um fluxo. Pronto, acho que nessa imagem aqui ficou até melhor de ver, né? Aqui em cima é a musculatura, né? E aqui é ele, tá? E aqui um fluxo bem importante central, tá? Eu considerando que ele é um nódulo sólido, hipoecóico, mais largo do que alto, e aí ele tem extensão extratireoidiana. E aqui no caso, esse focozinho aqui, tá? A gente considerou como uma microcalcificação, tá bom? Então ele pontuou 2 por ser sólido, 2 por ser hipo, 3 por ter essa extensão extratireoidiana e 3 por ter microcalcificação. Com isso ele deu 10 pontos, é um T-RAT 5, tá? Foi submetido à biópsia que deu Bethesda 4, né? E no caso, geralmente quando vem esse resultado da citologia, tá? Muitas vezes eles não dizem, né, qual é o subtipo, né, do câncer, tá? Eles não conseguem dizer, na verdade, que é uma amostra pequena, né, citológica. A melhor forma de avaliar é realmente quando eu tenho uma peça cirúrgica, né? Mas nesse caso aqui ele deu, né? Ele, além de dizer o Bethesda 4, ele falou, olha, muito suspeito para carcinoma papilífero, né, que é o mais comum mesmo da tireoide, tá? Tá, esse caso aqui, eu vou comentar também ele, tá? Ele é interessante porque é uma situação que a gente pega no nosso dia a dia, né? E muitas vezes a gente até acha bom, né? Na hora que chega assim um paciente para fazer uma transvaginal, né? E aí você pergunta para a paciente, né? E aí, já operou alguma vez? Aí a mulher diz, já fiz esterectomia, já tirei os ovários também, entendeu? Então assim, a gente acha até bom, né? Pronto, é muito fácil, certo? Agora é dinheiro fácil, né? Mas a verdade é que realmente você tem menos estrutura para avaliar, né? Mas você tem que tomar cuidado, tá? Tomar cuidado porque pode acontecer esse tipo de coisa, tá? Então, nesse caso aqui, dessa imagem, o que a gente tem, né? A gente tem aqui, era um paciente pós-tireoidectomia, tá? Essa imagem aqui, ela não está na loja tireoidiana, tá? A aula passada vocês tiveram, né, a aula dos níveis, né, cervicais com o Dr. Ian, e aí aqui a gente pode ver, ó, essa estrutura aqui, a carótida, né, essa aqui é um pouco mais complacente, adjacente a ela é a veia jugular interna, certo? Então, se eu estou mais lateral do que essas duas estruturas, né, na verdade eu não estou mais já na loja tireoidiana, né, a tireoide ela fica, aqui eu vou ter as carótidas, né, as jugulares, e a tireoide fica central. Então, aqui eu estou um pouco mais lateral, né? No caso, eu estarei aqui no nível 3, 4, à direita, tá? E aí, durante, né, o paciente veio para avaliar pós-tireoidectomia, e aí tinha essa lesão nodular, tá? Nesse nível indicado, 3, 4. E é uma lesão nodular heterogênea, tem uma margem regular, né? Mas o conteúdo dela é heterogêneo. Não é para ter uma lesão sólida nessa fotografia, né? E ela tem aqui, não ficou colorido, né? Mas percebe que tem aqui, ó,
esse pontinho aqui é o Doppler, né? Que tá pintando aí no caso, né? Ele tem um fluxo central. Que merece atenção, Eu já bebi. tá? Esse nódulo, tá? Ele foi submetido à biópsia. Na primeira biópsia, ele veio um quadro meio inespecífico, né? Mas já veio dizendo, olha, um quadro biológico suspeito para malignidade. E aí o paciente foi submetido a uma segunda biópsia, acho que uns 3 meses depois, que aí veio de fato, né? Carcinoma papilífero metastático para linfonodos cerebrais, tá? Então, moral da história, tá? Chegou um paciente, tirou a tireoide, não é comemorar dinheiro fácil, passa ali, fez imagem ali da tireoide, nada, e bola pra frente, não, tá? Pesquisar, principalmente, aí você vai perguntar, né? Tá, por que você tirou a tireoide? Aí a pessoa vai dizer, eu tirei porque tinha um câncer aqui na tireoide. Aí você vai ligar mais um alerta na sua cabeça, tá? E aí vale a pena procurar, né, linfonodos atípicos nos níveis que o Dr. Ian ensinou pra gente, tá bom? E pode acontecer esse caso, né? No caso, tirou a tireoide, mas ficou um linfonodo ali metastático. Na verdade, eu não sei ao certo qual foi a programação cirúrgica desse paciente, tá? Na grande maioria dos casos, já existe a indicação de tirar a tireoide já fazendo o esvaziamento de linfonodo cervical dessas cadeias anteriores, tá? Geralmente, do que eu pude conversar já com os colegas cirurgiões é essa, tá? Em geral, hoje em dia, eles evitam fazer lobectomia, né? Claro, vai individualizar o caso, tá? Mas se não for isso mesmo, ele para tirar tudo, eles fazem um esvaziamento também já de contínuo. Claro que é individualizando, tá? Mas em grande parte eles já tiram todos esses linfonodos, tá bom? E aqui em outro caso, também pós-tireoidectomia, né, para a gente mostrar outro caso, tá? Nesse caso, o paciente tirou a tireoide, mas no local da loja tireoidiana à direita, né, ó, então percebe que agora eu tenho aqui a carótida, mas eu já estou aqui, ó, medial a ela, né? A traqueia está um pouco cortada, mas ela é aqui, certo? Então, aqui onde era para estar o lobo direito da tireoide, eu tenho essa formaçãozinha nodular. Eu vejo ela tanto nesse eixo, como eu vejo ela também aqui, né? Ó. Ela é tridimensional. E aí aqui, vale a pena a gente né, utilizar ferramentas que a gente tem no ultrassom, né, à nossa disposição. Então, aqui a gente ligou o Doppler e percebeu que essa areazinha, né, ela tinha muito fluxo, né, ao Doppler, tá bom? Isso já também chama a nossa atenção, tá? Então percebe que toda vez que eu estou falando aqui de Doppler, eu não estou dizendo aqui, o Doppler está muito alto, né, tem muito fluxo, isso aqui é maligno, não, tá? Mas toda vez que eu jogo o Doppler e tem uma vascularização daquelas que eu considero suspeito, é algo que me chama a atenção, tá? Beleza. Então, assim, vai chegar para vocês, paciente que tirou a tireoide. É bem possível que vocês encontrem uma areazinha dessas, tá? Na grande maioria dos casos, vai ser uma areazinha mesmo cicatricial, né? Fibrótica, tá bom? Mas percam um tempinho ali para olhar direitinho, caracterizar se acham alguma área assim, um pouco mais nodulariforme, tá? E caracterizem no laudo, né? Para seguir mesmo, tá? Então, no caso, eu descrevi, tá? Como um tecido
sólido, hipoecóico, de margens espacialmente regulares, com maior espraiada da pele, exibindo acentuada vascularização central e periférica, localizada na loja tireoidiana direita, medindo tanto, tá? Nesse caso, o paciente foi submetido à biópsia, tá? E que deu negativo para a célula neoplástica. Então, de fato, era só uma areazinha cicatricial ali de fibrose, certo? Mas, nesses casos, vale a pena perder um tempinho mesmo para investigar direitinho, tá bom? Acho que era essa a mensagem que eu tinha para vocês. Alguém ficou com algum questionamento, alguma pergunta?